Está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou o Jorge Guerra e estou aqui hoje com a Laís Ecaia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Com a Verde Vilela. Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E com a Carol Reis. Oi, galera! No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um tema bastante delicado: a saúde mental da população negra. O racismo adoece, e isso não é novidade para ninguém que tenha acompanhado alguns episódios desse podcast, não é mesmo? Mas só pontuar isso não é suficiente. Nós precisamos nomear e especificar as coisas para que possamos apontar os erros e não repetir eles. Isso com muito custo, obviamente. A existência negra no Brasil é marcada por racismo a todo momento. E para além das manifestações externas que tanto discutimos aqui, não há como ignorarmos também os efeitos psicológicos dessa agressão quase que ininterrupta. Os dados apontam que no país o suicídio é a terceira principal causa externa de mortes. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, publicada em 2018, revelou que jovens negros do sexo masculino, com idades entre 10 e 29 anos, são os que encaram maior risco de morrer por suicídio. A probabilidade de suicídio nesse grupo é de 45% maior do que entre jovens brancos na mesma faixa etária. E nesse ponto aqui, a gente precisa refletir também sobre o genocídio da juventude negra em curso, com os números de assassinatos e de encarceramentos cada vez maiores, mesmo durante o auge da pandemia do coronavírus. Isso quer dizer que os nossos corpos estão marcados para morrer, seja externamente, por meio da violência física, seja internamente, a partir do adoecimento mental, que nos leva muitas vezes ao suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é o país com a maior prevalência de ansiedade no mundo e o segundo nas Américas, quando o tema é depressão. O racismo influencia esses rankings. Situações de discriminação, sejam elas explícitas ou sutis, produzem estresse e traumas. E esses traumas, acumulados ou vivenciados de maneira mais intensa, podem desencadear no longo prazo transtornos psicológicos. Então, para tirar algumas dessas nossas dúvidas e falar com um pouco mais de propriedade sobre esse tema, temos aqui hoje uma convidada mais que especial, que eu conheço aí há uns bons 10 anos, Lara Gomes. Se apresenta aí pra gente. Oi, gente, boa noite. Como o Jorge falou, eu acho uma ótima forma de começar a me introduzir. Nós somos amigos há mais de 10 anos. E uma das coisas que a gente estava compartilhando era o quão bacana é a gente lembrar. Eu lembro da versão de Jorge, enquanto nem estudante de direito era, e Todo agora eu cagado. vejo onde ele está, né? E isso é uma das coisas que realmente me deixa muito feliz, assim, muito orgulhosa de poder acompanhar todo esse caminho. Assim como na época que a gente se conheceu, eu nem imaginava ser psicóloga, né? E hoje eu sou psicóloga clínica, em específico, e dou supervisão também para alguns psicólogos que estão começando a atender e precisam desse suporte, né? Majoritariamente a minha agenda são de pessoas negras, né, e principalmente mulheres também. Então, 95% da minha agenda são mulheres, e diria que uns 70, 80% da minha agenda é população negra. Nunca foi um público que eu especificamente disse que queria atender de modo exclusivo, porém, foi o público que se identifica comigo e que realmente fica e que procura, né, e enfim, é um trabalho muito que dialoga muito com os meus valores e com aquilo que eu gostaria, enquanto pessoa, não só enquanto profissional, de estar contribuindo, né. Então, acho que essa pode ser uma boa introdução sobre quem eu sou e sobre o que eu faço, e outras coisas a gente vai conversando também. Você falou que trabalha majoritariamente com mulheres, e aí, até no meu texto introdutório, a estatística que eu achei, que falava ali sobre números de suicídio, falavam especificamente sobre casos masculinos, eu não achei sobre casos femininos, assim. Também não procurei com tanto afinco. Mas, e aí também a gente tem na doutrina de raça, várias mulheres falando sobre a questão da saúde mental e sobre a condição da mulher negra, especificamente, né? A gente tem aí a Angela Davis, que tá na moda hoje em dia, entre aspas, e a gente pode discutir sobre isso também, sobre o que é isso estar na moda. Mas, enfim, ela vem dizer que a mulher negra é a base da pirâmide social, né? E que pra gente mudar qualquer coisa na sociedade, essa mudança precisa começar pela mulher negra, porque quando ela se move, toda essa pirâmide se move junto com ela. Só que aí,
eu acho que isso também é uma questão que bota muita pressão, né? Porque aí, tipo assim, eu chegar pra você, uma mulher preta, e dizer assim, não, você tem que se mover porque a pirâmide social precisa mudar também. E aí, cai numa outra coisa que já estava conversando também esses dias, que é sobre esse modo de agir que a gente tem, de essa pressão inconsciente que a gente coloca na gente mesmo, de que a gente tem que estar sempre em excelência, a gente tem que entregar sempre tudo muito bem, a gente tem que fazer mil coisas, a gente tem que se provar capaz o tempo todo. E isso também adoece, né? E, enfim, queria saber suas pontuações sobre. Eu acho que tem a ver com saúde mental sobrecarga, Jorge, mas às vezes eu não sei se você concorda com isso, pelas escolhas que você acaba fazendo. E eu tô falando isso num tom de brincadeira, mas de preocupação mesmo, assim. Eu acho que antes da gente ter começado aqui, a gente estava conversando sobre justamente isso, né? Sobre como a gente brinca um com o outro, assim, sobre a sobrecarga, e recentemente eu estava falando para ti um pouco sobre como isso apareceu na minha terapia, né? E eu falei assim, cara, até o tom jocoso que a gente usa para poder falar sobre a nossa sobrecarga é uma marca do racismo, né? Porque é como se tivesse naturalizado essa sobrecarga para nós, afinal de contas, desde os primeiros momentos da nossa existência aqui nesse território foi através da sobrecarga. Então, do que a gente pode estar reclamando se tanto já foi aguentado em algum momento e agora em condições muito melhores? Enfim, eu acho que tem esse movimento de começar também a pensar sobre a nossa sobrecarga passa a acontecer quando a gente leva a sério o quão sobrecarregados estamos, assim. E levar a sério não é apenas se conectar com a dor ou se permitir reclamar sobre isso, mas talvez se perceber como alguém que não merece estar nessa posição, mas precisa, né? E eu acho que isso, em alguns momentos, fica um pouco turvo para a gente, né? O quanto a gente se permite se perceber enquanto uma pessoa que precisa de uma vida melhor, merece uma vida melhor, né? E eu tô falando isso momentos de mais vulnerabilidade mesmo, assim, do quanto é difícil a gente abrir mão de algumas responsabilidades que a gente toma, né? Tem outras coisas que eu pensei, mas acho esquisito não ouvir o que a Laís tem a dizer também, vai que eu vou para um outro caminho e você queira falar algo sobre isso, então eu guardo e depois a gente volta. Não, mas é que a gente vai e volta tranquilamente. A gente anota os pontos que a gente quer falar e a gente volta. Eu sou uma pessoa, a gente estava falando aqui antes de começar o episódio, falando sobre as nossas demandas, né? O Jorge tem aí 1000 coisas diferentes, faz 1000 coisas diferentes, inclusive não está escrevendo mais, não está mais fazendo o canal no YouTube, mas está fazendo milhares de outras coisas. Inclusive, eu acho que você devia achar tempo para tudo isso. Eu tô brincando, óbvio, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa que também faz muitas coisas, né? E, recentemente, no meio de tantas outras coisas, que é empreender. Então, assim, empreender já demanda um tempo absurdo, não só porque... inclusive porque eu tenho uma marca que tem várias outras pessoas que vivem dela, então isso demanda uma energia, e em relação à saúde mental né? É uma coisa específica que eu tenho muitas coisas a dizer, mas eu vejo nós como pessoas negras no lugar de sermos excepcionais para alcançar o mesmo lugar que uma pessoa branca que apenas existe, né? O meu lugar do empreendedorismo é olhar para isso, assim, né? O que mais eu preciso ser para poder alcançar o sucesso? E o que mais eu preciso ser é esse lugar do saber tudo, né? E isso realmente é pesado, porque nessa trajetória aí eu já tive inúmeras oportunidades, a gente já teve episódio que a gente falou sobre isso, a gente já teve episódio que a gente falou como o racismo atravessa a minha existência como empreendedora, né? E aí, nos últimos tempos, eu tenho feito pós, MBA, palestra, curso, agora peguei mentoria, dei aula, então assim, e aí lê, e grava podcast, estou retomando um segundo podcast, um outro projeto, então assim,
Volto semana que vem com o YouTube também. Olha aí o quanto de demanda, olha o tanto de coisa. Quer fazer o Instagram voltar para o Instagram pessoal, voltar para essa parte de empreendedorismo, ser referência, porque são assuntos que eu gosto, são assuntos que me movem. E aí, assim, tem a pressão de tudo isso, né? A pressão da gente não conseguir ser uma coisa só e a gente ter que mostrar que é excepcional. Isso é ridículo, assim, né? Porque a outra pessoa só existe e a gente tem que ser muito além. E ao mesmo tempo eu olho assim para uma coisa que eu sempre dizia que eu não era, que era organizada, e inclusive eu comecei a fazer terapia porque eu queria trazer para minha vida a organização, a disciplina e tal, né? E tentar olhar para onde eu me sabotava ou não. E aí hoje eu olho que apesar de eu não estar onde eu quero estar dentro da organização e disciplina, existe organização e disciplina para que todas essas coisas aconteçam, né? Só que vem tudo muito como pressão da excelência, né? Como eu olho para a minha organização e a minha desorganização, que eu enxergo, e os outros nem tanto, mas é por quê? Porque eu fui ensinada a ter que ser melhor do que todos, né? Isso eu acho que é uma pressão muito grande que todas as pessoas pretas têm, eu acredito que todo mundo que está aqui, se não ouviu dos pais, deve ter ouvido de alguém próximo, que você é preto, você tem que ser 2, 3 vezes melhor, você tem que ser o melhor, né? E eu acho isso pesado, porque a gente não tem nem direito de ser mediano naquilo que a gente não é bom, né? Então, acho isso bem pesado. Enfim, eu tenho várias coisas para falar, mas eu vou guardar aqui para as próximas rodadas. Então, entrando nesse ponto aí que vocês falaram, minha memória é péssima, mas eu estava vendo um stand-up de um ator americano, que eu não lembro quem nesse momento, mas ele fala isso, que ele morava em uma casa lá, em um bairro riquíssimo dos Estados Unidos, e que o vizinho dele era um dentista. Ele era um ator negro, que ganhou vários prêmios, ele era um dos melhores, e o cara era só o dentista. Ele não era o melhor dentista. Então, assim, para ele conseguir morar naquele bairro, ele teve que se provar e alcançar um espaço de melhor. Então, é isso que a Laís falou: a gente não pode ser mediano, né? A gente sempre briga com essa sociedade que faz com que a gente se prove a todo tempo, com que a gente prove que está ali porque tem excelência, porque consegue, porque dá conta. E isso realmente é muito pesado. Eu queria trazer um outro ponto, uma outra visão, porque eu queria ouvir o que a Clara tem a dizer sobre isso. Que, assim, mais ou menos imagino que eu saiba a resposta, mas eu queria saber como é, no curso de psicologia, como é, se, por exemplo, existe uma cadeira, uma matéria que, sei lá, que ensina a lidar com as questões raciais, se existe, sei lá, um eixo Tá de teórico, alguma sacanagem, coisa né? assim. Você tá de Então, sacanagem. Eu comecei a rir aqui porque, né, tipo, então, Não tem. por isso que eu perguntei, porque é o seguinte, eu já passei por uma situação que foi a seguinte, fui fazer terapia com uma mulher branca, e aí, em uma das sessões, e assim, que já era, tipo assim, depois de algumas sessões, porque eu sou uma pessoa que eu demoro até um pouco pra me soltar e tal, então, tipo assim, depois de algumas sessões, eu fui falar sobre alguma situação racial que tava me incomodando, assim, no momento, na época. Sobre alguma questão, e aí eu pontuei tudo certinho, expliquei tudo o que aconteceu e por que eu tinha me sentido incomodado. E aí, quando eu terminei, ela olhou pra mim e falou assim, ó, mas será que não é coisa da sua cabeça? E aí, tipo assim, eu me senti tão violentado, assim, daquele momento, que eu saí, tipo assim, fiquei até o final da consulta e tal, tipo, saí e não voltei nunca mais, tipo assim, tinha que voltar na próxima semana, tipo, não voltei nunca mais, e demorei depois, inclusive, pra voltar pra fazer um processo terapêutico, porque eu ficava pensando, tipo, isso é pra voltar pra passar por isso de novo? Pra que eu vou lá que eu não sou palhaço, né? E aí, enfim. Só que aí eu fiquei pensando muito sobre isso na época, sabe? Porque, tipo assim, por exemplo, no direito, tipo assim, você passa 5 anos estudando sobre lei, sobre qualquer coisa, e aí, tipo,
sabe? Você tem uma matéria que ensina sobre criminologia, mas essa matéria não fala sobre raça. E aí, tipo assim, quando você vai pro mundo da realidade, é algo absurdo, porque não tem como você falar sobre crime, criminalidade, criminalização, sem incluir o elemento raça, que é determinante em tudo nesse país. E aí, no direito, passa 5 anos sem falar sobre raça e nada. Como se a gente vivesse no mundo dos Teletubbies. E aí, eu queria saber sobre isso na psicologia. Na psicologia não é muito diferente, assim, não tem absolutamente nada falando sobre raça, nem psicologia social, algo assim. Você só vai estudar raça em psicologia se isso for o interesse da professora ou do professor que está dando aquela matéria. E aí, este professor vai falar sobre isso, né? Mas não existe esse compromisso no nosso país hoje em dia, não existe. Existe um movimento crítico muito grande em frente a isso, e aí algumas faculdades no Recôncavo, assim, conseguem fazer, né, essa contribuição para a formação da psicologia, mas aí é de você se espantar, né, que em Salvador você não consegue essa formação capital, né, da Bahia você não consegue, capital da Bahia, mano, sabe, você não consegue. A única coisa que salva a nossa formação é o movimento estudantil mesmo. Então, durante a minha formação, existiu um grupo de pessoas que eu tenho muito orgulho de chamar de amigos, que organizaram eventos no turno oposto, onde tinha esse compromisso, e aí a gente tinha essa formação, né? Porque a gente ficava a aula terminava 11 e pouca, a primeira palestra era ao meio-dia e pouquinho, e depois terminava tipo 6, 7 horas da noite. Então a gente realmente tinha uma formação assim bacana feita pelos estudantes. Mas essa não é uma preocupação, apesar de termos nomes importantes na psicologia, nomes de mulheres pretas importantes, como Neuza Santos Souza, né, psicanalista. A gente tem nomes como ela, a gente só ouve falar fora da sala de aula, assim. Isso é bem complicado. Mas isso é muito complexo, né? Não tem um direcionamento para as pessoas pretas, e as pessoas que mais precisam de terapia são as pessoas pretas, né? Porque somos agredidos o tempo inteiro. Então, né? Urgentemente isso precisa ser visto. O foda é que quem tem poder para isso não tem a nossa cor, né? Uma das coisas que eu estava pensando nessa pauta, né, sobre faculdade e tudo mais, no iniciozinho eu falei sobre supervisão, né? Supervisão, assim, explicando em pequenas palavras, toda psicóloga, psicólogo que tem um caso que precisa de ajuda, né? Estou aqui acompanhando, não sei exatamente por onde seguir, tem o auxílio de um psicólogo, uma psicóloga mais velha, mais experiente, para poder elaborar aquele caso, né? E aí você tem 1 hora e meia ali para poder discutir o caso, pensar em intervenção, enfim, isso seria uma supervisão. Existe supervisão individual, em grupo, tá. Quando eu me formei e comecei a atender as pessoas, e a maior parte eram mulheres negras, e eu levava isso para a supervisão, por óbvio, eram supervisoras brancas. Por que eu digo por óbvio, né? Porque pensando que tem que ser uma pessoa mais velha dando supervisão, com mais experiência, e o curso de psicologia é um curso majoritariamente branco, e a inserção de pessoas negras é bem recente, então você entende que não tem muitas mulheres negras supervisoras, assim, né, principalmente dentro da minha abordagem, que é uma abordagem que tem ainda menos pessoas pretas também fazendo parte. E eu senti a falta do olhar perante essa camada, né, do meu caso, o racial, que é central. Afinal de contas, a raça é aquilo que estrutura, né, a nossa personalidade, nosso consciente, enfim. E eu não encontrava de jeito nenhum. E eu ficava pensando assim, nossa, velho, se eu puder, um dia, eu quero estudar o suficiente, trabalhar o suficiente para conseguir ser uma supervisora preta e garantir que outras pessoas não continuem passando por isso. Porque é muito solitário. Você pensar que não tem uma pessoa para te orientar a cuidar de outras pessoas que, como Laís falou, precisam muito de atendimento clínico. As únicas pessoas que estão supervisionando esses casos, né, são pessoas brancas, assim.
Eu entendo, eu consigo construir muita coisa na minha supervisão com minhas supervisoras brancas, muita coisa, mas elaborações importantíssimas, né? Eu faço isso sozinha ou com psicólogos e psicólogas, assim como eu, com uma formação, com o mesmo tempo de formação que eu, né? E meu desejo era encontrar alguém mais velho, né, com mais experiência para poder pegar na minha mão e ajudar. É óbvio que existem, na psicanálise, por exemplo, eu não consigo encontrar uma supervisora negra, mas eu preciso ir para uma outra abordagem, não a minha. Essa já é uma discussão interna da psicologia, né? Acho que para a maior parte de vocês que estão ouvindo isso não faz muito sentido. Mas é interessante como até dentro da psicologia existem algumas abordagens, algumas frentes, onde ainda é muito difícil de encontrar pessoas negras, assim, né? Lara, eu não sei se você já falou, me desculpa, mas qual é a sua abordagem? Por que que tem essa dificuldade maior de encontrar profissionais, né, psicólogas com mais tempo? Eu sou analista do comportamento, muita gente conhece também minha abordagem como behaviorismo, né? Behaviorismo radical. E mais em específico, minha abordagem mesmo é a FAP, F-A-P, né? Que é uma das, que faz parte da análise do comportamento, assim, em geral. Meu palpite, porque podem ser que outras pessoas façam uma leitura diferente, mas o meu palpite é o seguinte: a análise do comportamento das abordagens dentro da psicologia é uma abordagem muito técnica, né? O autor, ele era linguista, assim, então ele tinha um primor pela escolha das palavras, é uma coisa muito específica. É, não é muito palatável, como a psicanálise, que é um livro que, se você não for da psicologia, se você também não tiver feito formação em psicanálise, você consegue pegar um livro, ler e elaborar coisas sobre aquilo, né? Mas análise do comportamento é algo bem específico, é uma abordagem que foi levada para laboratório, para poder fazer algumas pesquisas, assim. Então, é de difícil acesso, assim, para ser compreendida de alguma forma, né? E aí, laboratório, pessoas negras, eu acho que outras profissões podem falar muito mais do que eu, como é difícil também essa entrada, né? E eu entendo que o déficit na nossa educação enquanto um todo, né? O déficit na nossa educação dificulta a compreensão de outras formas de se pensar algumas análises clínicas, né? Não está nem um pouco distante da possibilidade. Eu sou um exemplo disso, todas as supervisoras também são um exemplo disso, mas eu entendo que existe um distanciamento também muito grande quando você chega num evento como esse e você só encontra branco mesmo, sabe? Os próprios autores esse é um motivo que eu deveria ter começado por esse, né? Os próprios autores da minha abordagem não têm muita publicação sobre raça. A psicanálise já tem, como eu falei da Neuza, né? Então isso aproxima também a gente pela identificação da psicanálise. A psicologia social tem muita gente preta também escrevendo, mas a análise do comportamento não tem muita gente preta escrevendo, né? Ou protagonizando o discurso enquanto um todo. Então isso também é um outro motivo para um afastamento, assim, muito maior. Porém, graças ao movimento, mais uma vez, estudantil, nós temos muita gente dentro da análise de comportamento começando a publicar coisas sensíveis a essas variáveis também, e aí o jogo está mudando. Existe um movimento, inclusive, chamado Enegrecendo a Análise do Comportamento, que é feito por várias e várias faculdades, assim, no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, e tem sido um movimento bem bacana, assim, tá fazendo um barulho legal na comunidade enquanto um todo, né? Mas isso é o meu palpite, assim, a leitura que eu faço. Eu não sei se é exatamente isso, né? Mas era uma coisa que sempre me incomodou, porque na faculdade, quando eu dizia que eu era analista do comportamento, é tipo assim, ai, mas por quê? E aí eu ficava assim, poxa, eu entendo que não tem muita gente como eu nessa abordagem, mas isso significa que não é pra gente? Que a gente não deve estudar, sabe? Só porque só tem branco lá, quer dizer que eu não devo ir? Tipo assim, porra, eu achei interessante, eu acho que tem alguma coisa aqui pra gente que é importante. E a própria análise do comportamento, uma das coisas que trabalha como base é a cultura, assim, né? Quando vai falar sobre a estrutura, o aprendizado de um repertório, de uma pessoa e tudo mais,
fala sobre 3 níveis de seleção de comportamento, né? O que que seleciona o nosso comportamento? São em 3 níveis. O terceiro é justamente o nível cultural. Por que não eu posso utilizar essa estrutura para poder falar sobre a cultura de raça no Brasil? E entender como isso seleciona e está na base do nosso comportamento, sabe? Então, eu acho que é uma contribuição fantástica, assim, importantíssima, socialmente falando. E eu fico feliz de perceber que a galera que veio, inclusive, se formou depois de mim, tem conseguido construir muita coisa. E tem gente antes também, né? Temos alguns nomes importantes aí. Mas talvez seja muito interno também essa discussão. Eu não sei o quão interessante é para vocês, mas obviamente para mim, né, que sou da área, estou aqui falando horrores sobre esse assunto. O que eu ia comentar é que eu fiquei prestando bastante atenção no começo da fala da Lara, e essa questão de como as pacientes buscam ela por identificação, né, mulheres pretas. E aí, como que vem de frente com o que o Jorge vem dizendo, né, sobre a questão dele da psicóloga que ele se consultou, que é branca. Eu fico pensando como o racismo é cruel em vários parâmetros. Em pensar como deve ter sido cruel para a Lara também, ocupar esse espaço acadêmico, que, embora a gente veja uma crescente de acadêmicos pretos dentro da universidade, se a gente comparar com o número de população negra, eles não fecham dentro das salas de aula. E aí entra essa problemática, porque essa violência dos alunos de psicologia dentro do campus, que como ela colocou, que às vezes ainda faltam teóricos que estudam essas questões sociais, e como isso deve ser feito nos pacientes. Porque como é difícil, às vezes, para a gente, como paciente, trabalhar com pessoas brancas. Não que eu esteja duvidando da capacidade científica do profissional, mas é porque eu acredito que tem coisas que eles não dão conta mesmo, porque não tem essas vivências, não conseguem compreender. E aí a gente cai nesses episódios de superviolência, como aconteceu com o Jorge, quando ele se deparou com essa psicóloga branca. E aí a minha pergunta para a Lara é nesse sentido: o que fazer quando nós, pessoas pretas, depois de muito tempo, criando coragem para buscar um acompanhamento psicológico, e aí quando a gente consegue, a gente encontra, a gente se depara com essa situação, o que fazer, como não desistir? Eu fico pensando que, nossa, se eu tivesse passado por esse episódio do Jorge, eu teria desistido com certeza, sabe? Sim, sim. Eu considero, inclusive, que aconteceu com o Jorge uma coisa muito grave, assim, inclusive uma falta ética, sabe? Eu não consigo imaginar qualquer outra queixa sendo trazida de um paciente e eu respondendo, mas isso não é coisa da sua cabeça? Sabe? Qualquer outra queixa. Não é apenas porque é racismo que a gente está dizendo que o que aconteceu é uma violência, né? Mas você trazer para um espaço de cuidado algo que te dói, que está te ferindo, e você ouvir da pessoa que cuida de você que é coisa da sua cabeça, o quão diferente isso é do que a gente ouve das pessoas fora do espaço terapêutico, né? Lá não era para ser diferente? Então, como é que a gente pode aceitar um discurso como esse como algo diferente de uma violência, né? E aí você coloca a camada racial e, para mim, já vem a primeira resposta, veja, o que aqui tem que fazer é denunciar, né? Isso é uma falta ética muito grave. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é denunciar. E aí, tipo, o que é denunciar? Em toda cidade tem um conselho regional de psicologia, né? Você pode colocar no Google CRP, tem lá número, tem e-mail, mas eu acho que o ideal mesmo seria que você fosse lá. E aí você pode levar o nome dessa psicóloga, você pode entrar no site do CRP, procura o nome dessa psicóloga, você vai achar o número do CRP dela. Se você não conseguir fazer tudo isso, só o nome tá ótimo. Leva para o Conselho de Psicologia, relata exatamente o que aconteceu e presta formalmente uma denúncia. Eu não tenho nenhuma cerimônia em transformar essa violência em algo legítimo, assim, sabe? Realmente é uma violência, denuncia. Essa é a primeira coisa. Agora, a parte mais menos pragmática, né? Quando você fala sobre essa escolha, primeira coisa, acho que a escolha de uma psicóloga precisa ser feita pensando justamente naquilo que para você são parâmetros inegociáveis, né?
Então, se você sabe que raça é uma questão central para você, toma muito cuidado se você for fazer uma tentativa de atendimento com uma pessoa não negra. Toma muito cuidado do que você vai, de quem é essa pessoa, né? Então, tipo assim, olha, pesquisei, dentro dos meus critérios não tem nenhuma pessoa negra, vai ter que ser uma pessoa branca. Tá, diante disso, essa pessoa branca vem referenciada para você através de quem, sabe? São pessoas que quem indicou você para essa pessoa branca conhece você, dos seus valores, a sua experiência. Então, conhece o trabalho dessa psicóloga? Talvez essa pessoa então deva ir para o topo da lista, né? Se o nome dessa pessoa branca você não tem nenhuma referência, você não conhece ninguém que foi atendida por ela, ou uma pessoa que conheça o trabalho dela, talvez essa pessoa não deva ser considerada assim tão de pronto, né? E psicólogo branco você acha indicação fácil. Basta você dizer para a pessoa, olha, tô precisando de uma ajuda de psicóloga e para mim precisa estar sensível a essas e essas questões, né? E você vai com cuidado. Hã, junto a isso, né, Jorge estava falando, né, poxa, no início do acompanhamento eu não trago tantas coisas, eu levo um tempo para poder trazer o que é importante para mim. Tudo bem, e esse movimento é um movimento importante, você ir calibrando a relação terapêutica. Mas, para além disso, no primeiro encontro, demarque que raça é um assunto importante para você e pergunte o quanto essa pessoa está sensível para essa pauta. Você pode fazer isso. É tipo aquela informação que o médico diz: olha, se você é internado no hospital, tem direito a ver seu prontuário. Aí você fica, nossa, é mesmo? Eu não sabia, achei que prontuário era só da equipe. Não, você tem o direito a ver seu prontuário quando você está internada no hospital. Todo mundo tem, certo? Então, você, enquanto cliente dentro da psicoterapia, você tem o direito de fazer qualquer pergunta, de qualquer teor, na primeira sessão, certo? E você tem o direito também de colocar quais são os seus critérios, o que é importante para você dentro desse processo terapêutico, e é garantido a você o direito de resposta. Então, acho que quebrar um pouco essa parede, né, e esse pedestal que existe entre cliente e terapeuta é importante nesse momento, assim, dessa escolha do profissional. E recentemente eu fui fazer psicoterapia, que alguém da minha abordagem, adivinha, não achei pessoa preta, né, para me atender. Todo mundo que é preto da minha abordagem na minha cidade eu conheço. E não é porque é pouca gente, né, é só porque estamos juntos no mesmo movimento, de alguma forma. Então, acabei indo para um homem branco, né, primeira sessão, no final da sessão, por ser da mesma abordagem, ele quebra essa parede, né, e traz, assim, você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Nem todo psicólogo começa a sessão assim, mas ele perguntou, você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer, alguma coisa que para você ser importante para esse processo? E eu falei, gostaria que você soubesse dessa informação e eu gostaria de te fazer uma pergunta. A raça para mim é uma questão central, quão sensível para isso você é? Né? O quanto você se debruça, o quanto você estuda, quantas pessoas pretas você já atendeu, qual é a sua experiência com isso, né? Isso é importante colocar. Poxa, Lara, mas não me sinto à vontade para fazer essa pergunta pro profissional logo de primeira, né? Tudo bem, mas talvez fosse interessante para você, então, buscar aquelas outras opções de amigos que te indicaram outras pessoas pretas e com quem você se sinta à vontade, para minimamente fazer essa pergunta. Meu Deus, que aula. Mas, enfim, disso tudo que a gente está trazendo aqui, tem uma questão que tem me tirado muito sono ultimamente, e já há algum tempo, é como que tudo é um projeto, né, nesse país, né? Porque desde quando a gente começou a conversa e a gente falou sobre algumas coisas, quando a gente fala sobre processo terapêutico, quando a gente falou sobre graduação e sobre um curso superior, e quando a gente fala sobre educação, que a gente não é educado para certas coisas, tudo isso são filtros dentro de um processo que quer que a gente permaneça em determinados locais, sabe? Que a gente não esteja em determinados locais. Quando Lara fala que assim, eu procurei uma supervisora negra e não achei dentro da minha abordagem. E quando eu decidi entrar para essa abordagem, as pessoas me questionaram: você vai mesmo fazer isso? É isso que você quer mesmo? A forma do sistema utilizar as pessoas para dizer assim:
você tá olhando bem para esse espaço aqui que ele não é seu, que ele não é para você? Você tá entendendo que aqui não é o seu lugar? E aí, só que a gente tem essa mania de ser teimoso, né? A gente tem a mania de dizer, não, eu acho que é, e eu vou. E vou me colocar porque é o meu lugar. Mas, enfim, tipo, as coisas parecem sutis, mas nunca são, né? É tudo dentro de tudo no lugar certinho pra atender a um propósito, sabe? E aí. E é por isso que a gente adoece, né? É por isso que a gente às vezes se perde no meio do caminho, porque, sabe, a gente não tem como colocar na cabeça que a gente vai ser um bom estudante. A gente coloca na cabeça que a gente vai ser um bom estudante porque a gente é marcado pela raça e a gente precisa se provar naquele espaço majoritariamente branco. E aí a gente se forma e a gente vai pro mundo profissional e a gente precisa ser um bom profissional, não é porque a gente ama a profissão, ainda que ame, né? Mas não é porque ama a profissão, não é por, sabe, é porque a gente sabe que está inserido no espaço em que a gente tem que se provar 2 vezes mais, porque senão você não vai chegar à metade de onde as pessoas brancas estão ali chegam. E aí, tipo, e vou até trazer um exemplo prático disso agora, que eu ando muito revoltado, que é o mestrado. Gente, tipo assim, entendo que não é, essa fala que eu vou trazer não é, tipo assim, de soberba, não é nada assim, apesar de que vai parecer. Mas eu tinha a ideia de que o mestrado era um lugar de pessoas extremamente inteligentes. E aí eu cheguei lá e tem uma galera que eu fico assim, ó, meu Deus do céu, como é que essa pessoa tá aqui? Quem deixou? Volta de novo, refaz o processo seletivo. Eu acho que eles se atrapalharam. Porque, tipo assim, tipo, tem gente que é de uma mediocridade absurda, sabe? Que, ai, sério, tipo assim, é algo que me incomoda muito, assim. Tipo assim, no semestre passado, teve uma das discussões ali já perto do final do semestre, que era, tipo assim, uma galera que tava pedindo pra ter algumas matérias na grade do curso sobre direitos humanos para tipo, falar sobre o básico, sobre a história dos direitos humanos e tal. Só que, tipo assim, ó, o amor da minha vida, você fez um processo seletivo para entrar num processo de mestrado em direitos humanos. Você teve que escrever uma proposta de pesquisa para entrar nesse programa. O mínimo que você tem que saber é o mínimo. O marco tem que ser o que é direito humano, sabe? E aí, como é que você entra no programa e depois você quer mudar a grade do programa para colocar uma coisa que você não estudou porque você não quis, sabe? E aí, enfim, essa é a minha revolta do momento, a mediocridade branca. Mas aí volta aquilo que eu falei antes, né? Que a gente precisa ser excepcional, a gente está acostumado com isso. E aí, assim, eu me vejo muito nesse lugar desde que eu vim para Salvador, no lugar de empreendedora, né? E aí, assim, poxa, eu empreendo há 6 anos e tenho experiência na moda há mais 6. Então, assim, eu parei para somar essa semana, são 12 anos de experiência, né? De bagagem aí. E eu sempre acho que eu não tenho o que falar, que eu não tenho, tipo, que eu tenho coisas para falar, mas que eu ainda tenho muita coisa para aprender. E aí vir para Salvador me fez entender que, gente, tenho muita coisa sim para dizer diante de tantas outras pessoas que não estão dizendo, né? E a gente que não quer dizer que estão dizendo sem ter o conhecimento para dizer, pessoas que estão lá falando e o absurdo vem. E eu fico assim, mas gente, não faz sentido, né? E esse podcast, ele começou, inclusive, por isso, né? Porque a gente ficou adiando a fazer o podcast, até que o Jorge viu um vídeo de uma youtuber que fez uma coisa ridícula, que nós, enquanto pessoas pretas, a gente jamais iria fazer, a gente jamais iria se sujeitar a fazer alguma coisa mais ou menos, né? Mediocridade também é um privilégio, né? É É um um baita de, privilégio é um poder ser privilégio. medíocre, né? É um privilégio. A gente não pode, que é o que eu falei, a gente não pode ser mediano, né? Porque o lugar do mediano é o nada pra gente, né? Outras pessoas medianas, brancas, elas conseguem a casa, a casa no Pô, mas vão lugar, tão longe, mas tão longe que eles vão sendo medíocres. né? Eles vão longe e a gente não vai a lugar nenhum sendo mais incrível. É aquele lugar do excepcional para poder ultrapassar todas essas barreiras, né? Que são todos lugares que não são pra gente, né? Então, assim,
desde dos restaurantes que não são para gente. O lugar do empreendedorismo, para mim, é uma coisa que me dói bastante, porque existe toda uma falácia de que você é dono do seu próprio negócio. E aí, quando a gente vê as pesquisas, que a maioria de quem tem CNPJ e empreende são pessoas pretas, mas estão ganhando menos que R$ 1.500, sabe? Assim, que empreendimento é esse? Então, o lugar do empreendedorismo é uma coisa que me dói pra caramba, porque é só fazer a gente se iludir e a gente perder os nossos direitos trabalhistas, né? Agora vem uma falácia desse governo dizer que que agora foram criadas mais de 60 mil novas empresas, mas na verdade são só CNPJs, que são os MEI, que estão desempregados e tentando encontrar uma solução de fonte de renda, junto com a ilusão e com o sonho de empreender, né? Então, gente, pra gente, enquanto pessoas pretas, o buraco é muito profundo, sabe? E lidar com toda a frustração e agora eu vou falar sobre o empreender, sobre isso que me toca de uma outra maneira, assim, né? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já chorei porque eu empreendo. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu quis desistir. Eu quis eu quis abrir mão de tudo isso, porque às vezes a chave não vira. Eu já tive conversa dessa com o Jorge, com a Verde, com a Carol. Eu já tive essas conversas todas de dizer, eu não sei o que fazer. Aqui, há 3 semanas atrás eu estava conversando com a Verde falando sobre isso, que eu liguei para ela e chorei, porque eu não sabia o que fazer, sabe? E aí, assim, essa semana uma amiga minha que tem 10 anos empreendendo disse: empreender para mim virou um fardo, eu não consigo mais. E aí tem um lugar da tristeza, tem um lugar da derrota, de se sentir derrotada, né? Porque luta, 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 e daqui a pouco não dá mais. Não tem mais força, não tem mais energia, não tem mais ânimo, porque a gente está ali no lugar da sobrevivência, ência, né? E quando eu digo a gente, a maioria das pessoas pretas que empreendem. Eu sou uma fora da curva, não, eu sou uma fora da curva quando a gente fala de empreendedorismo, porque eu tenho 4 pessoas que eu assino a carteira. Né? A maioria das pessoas pretas não tem isso. Só que assinar a carteira de 4 pessoas é sofrer. É sofrer. Né? E infelizmente eu converso com muita gente preta que empreende. Tá todo mundo no mesmo lugar. Todo mundo perdido, todo mundo cansado, todo mundo sem saber direito o que fazer. Poucas pessoas estão flutuando nesse universo. E aí, ó, o psicológico da gente só com terapia e um pouco mais, viu? Gente, quando a Laís fala, né, que o nosso buraco ali é mais embaixo, eu lembrei de um caso. Sabe quando você tá ali escutando conversa alheia? Não que eu faça muito isso, né? Mas eu era pequena. Devia ter, sei lá, uns 10, 11 anos, estava em umas férias da Bahia e minhas tias estavam conversando sobre uma maldição familiar. Estavam falando dos homens. E aí foram falando de vários homens da geração. E basicamente eles repetiam um comportamento. E falavam, não, isso é uma maldição. Todo homem da família que nascer vai ter essa maldição. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Maldição familiar. E passou. Daí, sei lá, uns 2 anos, eu vi uma pesquisa, que eu até fui buscar aqui agora, que essa pesquisa foi realizada por cientistas americanos, que fala que um evento traumático pode afetar o DNA. Não que eu esteja criando aqui uma justificativa, né? Mas assim, algo tem que explicar esse comportamento que é repetido por gerações. Não é possível que seja uma maldição realmente. Ou talvez seja uma maldição, né? O racismo. Mas é isso. O quanto que os nossos ancestrais sofreram ali, né? Diversos traumas, que isso foi traduzido, né? Foi passado por gerações através do nosso DNA. E as pessoas têm uma certa falta ainda acesso ao cuidado mental.
a gente primeiro vai buscar um cuidado físico, quando tem tempo para isso, né? Mas ainda tem uma certa resistência, e acho que aqui todos nós fazemos terapia, a gente é um pouco privilegiado, porque eu tenho amigos que não têm dinheiro ainda para fazer terapia. Então, assim, essa maldição, ela precisa ser curada, de fato, com cuidado, né? A minha psicóloga fala, seja gentil com você, né? A gente precisa começar a ser gentil com a gente mesmo e saber que a gente tem que ali curar esse trauma que foi feito por outras pessoas, né? Seria ótimo, né, se a gente pudesse mandar o boleto da terapia para quem causou esses traumas, mas como a gente não pode, acho que a gente começar a falar sobre isso, como a gente está fazendo aqui, é um bom começo, né? Eu vou trazer duas coisas. A primeira coisa sobre a fala da Laís, quando ela diz que, tipo assim, às vezes a gente faz um tanto de coisa e não se dá conta, e acha que não pode falar sobre aquilo, e não se sente preparado pra falar e tal. Aconteceu comigo esses dias, assim, eu tava no evento e tal, fui me apresentar, e aí falei, tipo, sou Jorge, sou advogado, sou mestrando. E aí, tipo, a minha amiga que tava do meu lado assim, não, mas ele faz isso, ele tá isso, tá não sei o que, tipo, aí começou a listar tudo que eu passava. E aí, tipo, depois ela me chamou no canto ainda e brigou e falou, tipo assim, não, você, quando chegar nesses espaços, você tem que se apresentar, você tem que falar tudo que você faz, você tem que mostrar o tamanho das suas habilidades, porque tá todo mundo lá se apresentando em meia hora, e dizendo, porque eu sou filho de fulano de tal, como se fosse um grande, um grande acontecimento. E aí você tá aí se menosprezando e tal. E isso aí também vem desse lugar, né? De, tipo assim, da gente tá o tempo todo se menosprezando e se, né, não se colocando nesse lugar de empoderamento, de tipo, não, eu sou isso, eu faço isso, eu tenho essa capacidade. E aí, às vezes acha que, tipo, se eu for falar vai parecer que eu sou metido, que eu tô querendo chamar atenção e tal. E às vezes tem que ser mesmo, porque estão sendo, né? Se você não ser, vão continuar sendo. E a outra coisa que eu queria trazer foi sobre a fala da Carol, é, que, tipo assim, ó, quando ela fala sobre essa questão porque, assim, ó, a gente discutir saúde mental atualmente, falar sobre terapia, falar sobre fazer terapia, a visão que eu tenho também é que é algo muito recente, assim, enquanto algo socialmente aceitável. Porque não muito tempo atrás, quando eu era criança, tipo assim, se falava, tipo assim, sabe, tipo, cochichava, fulano vai no psicólogo, como se, tipo assim, nossa, fulano é louco, é uma coisa absurda, tá indo no psicólogo ou no psiquiatra que seja. E aí, tipo assim, é algo muito recente, eu acho, pra gente, população negra, ter tá chegando nisso, e pra gente, digo, enquanto sociedade brasileira mesmo, entender que é um processo comum que todo mundo precisa, que quanto mais pessoas fizerem processos terapêuticos, melhor para a sociedade, porque as pessoas vão estar bem consigo mesmas, enfim. Eu acho que é algo muito recente ainda, é a visão que eu tenho. Total, é recente, concordo muito com você. Acho muito louco isso que você falou, né? A gente vai se apresentar e a gente fala só o mínimo, né? Enquanto a gente faz várias coisas, eu faço a mesma coisa. Eu esqueço, tipo assim, eu esqueço que eu tenho um podcast, que eu participo de um podcast, que eu tô lá no YouTube também. Sabe, eu vou esquecendo das coisas que eu tenho a formação e eu vou esquecendo porque parece que não é o suficiente, né? E aí a gente vai listando, cara, olha a potência que a gente é. Mas pensar em saúde mental, para mim, é pensar que a gente, desde a infância, a gente traz traumas, né? Então, tudo que a gente faz enquanto pessoa preta, que tem consciência racial, e quando a gente vai tomando conhecimento, né, dessa consciência racial, é trazendo dor para a nossa vida, e não é trazer dor, é nomear as dores da nossa vida, né? Então, quando a gente começa a estudar a pauta racial, a gente começa a nomear essas dores que a gente sempre viveu. E essas dores, elas vêm da infância, né? Vêm da necessidade de lá, enquanto pequeno, ter que ensinar e mostrar o que é racismo. Vem de quando eu tinha 5 anos, eu chegar na minha casa e dizer que eu não queria mais ter minha cor, e a minha mãe ter que vir e começar a trazer coisas
que tinham a minha cor, que eram gostosas, que a mãe fazia associação com comida. Ah, é porque o chocolate é isso, ah, é porque eu não sei o que é isso. Não é gostoso, não é não sei o que. Então, assim, isso ela me conta. Hoje eu não lembro sobre isso, né? Mas ela me conta que um dia eu cheguei em casa dizendo que eu não queria ter a minha cor, né? Então, desde a infância a gente sofre isso, né? Eu tenho, esses dias a gente retomou em um dos episódios falando sobre a experiência do meu sobrinho, que foi na minha casa me visitar de bermuda e capuz e tal. E isso até hoje, meu sobrinho está 6 meses morando em outra cidade, já é quase um adulto, né, maior do que eu, mas tem preocupação igual, sabe? Preocupação porque ele é um homem preto, é grande, então, assim, preto retinto, né? Então, o que pode acontecer com ele? A gente espera que não aconteça nada, mas quem tem filhos, quem tem sobrinhos, quem tem pai, quem tem irmão, se preocupa o tempo inteiro, né? E se preocupa o tempo inteiro não pelas coisas cotidianas da vida, mas por aquilo que pode acontecer apenas por ele ser quem é, sobre aquilo que ele não tem escolha. E viver com isso é muito pesado. A gente falou recentemente sobre o episódio de ter que se posicionar, e isso também é sobre saúde mental, que é a gente ter que sentir, quando a gente tem consciência racial, as coisas não passam batidos na gente. Então, quando uma pessoa é assassinada, uma pessoa preta é assassinada, porque foi confundida com bandido, a gente sabe que pode ser um de nós, e a gente sente. Quando a gente vê um jovem negro sendo asfixiado num supermercado, a gente também sente. Né? E como que a gente lida com tudo isso? Porque isso é pressão o tempo inteiro. Né? Quem mora em comunidade, eu vi esses dias não, já faz bastante tempo, eu vi uma entrevista na Globo, mas isso já faz bastante tempo mesmo, falando dos casos de AVC que aumentaram por causa de muita, como diz, muito casos de polícia, de confronto e tudo mais, e as pessoas naquela pressão toda, começou-se um estudo sobre isso, né, do aumento de pessoas jovens com AVC por causa de toda a pressão de violência mesmo, né, do medo, tipo, olha o quanto que vai para além, né, o nosso corpo respondendo a toda a violência que nos cerca, e não tem como dizer que não é questão racial, porque quando a gente olha em quais lugares essa violência acontece, qual é a população, qual é a cor dessa população, a gente entende que não é só qual é a palavra, gente, uma situação de segurança pública, é uma questão racial. Pra mim é impossível falar sobre segurança pública sem falar sobre raça. Impossível, impossível. Não, se falar sobre segurança pública e não colocar raça como determinante central, não tá falando de segurança pública, tá falando de outra coisa, tá inventando desculpa pra dizer que tá fazendo uma coisa que não tá fazendo. Não, deixa eu cortar aqui, mas tu viu o Ciro falando que tá vendo sobre algoritmos para antecipar a violência? Daí eu fico pensando, amigo, você não tá prestando atenção no que tá acontecendo, né? Qual que vai ser o resultado disso, né? Quem é que eles vão antecipar que vai cometer crime, né? Tem um livro que se chama Racismo Algoritmo, né? Tá aí pra isso. Gente, esse negócio de algoritmo, vocês lembram que teve um caso que o Michael B. Jordan apareceu em um desses algoritmos? É isso, né? Eles vão procurar qualquer foto, qualquer imagem de um preto que tenha lá e colocar como possível suspeito. E aí, quando as pessoas vão lá, já passaram por uma violência, são lá expostas por várias fotos de pessoas, elas vão sempre ali, né, no que já está no imaginário delas, né? No que a sociedade passa como violência. E eu lembro muito daquele episódio do Eu Odeio Chris, que aí ele vai falar como que ele era o bandido. Ele fala, ele andava preto, ele tinha uma mancha aqui preta, ele falava negro. E é isso, né, cara? A sociedade sempre vai colocar a gente como criminais. Criminais? Não, ficou estranha essa frase.
Mas vocês entenderam, né? Existem muitas associações, né, negativas sendo feitas para nossa cor ou qualquer coisa que faça parte da nossa imagem, assim. Eu estava ouvindo vocês falarem sobre o privilégio, né, da mediocridade, e eu fiquei pensando o quanto também existe, de alguma forma, um privilégio também em quem pode surtar, assim, e jogar tudo para cima, sabe? Assim. Não que, obviamente, não exista sofrimento, né, gente? Pelo amor de Deus, as pessoas que. Eu não estou usando a palavra surto do modo clínico, né? Aqui, enquanto psicólogo. Eu estou falando no sentido de você estar trabalhando e você tem um problema com seu chefe e você diz, ai, não, hoje não, chega, foi a gota d'água, não quero mais. E se demitir e sair, né? É isso que eu tô chamando de surto. É importante falar, porque a gente preto, quando vai falando, a galera arranja coisa para poder criticar e dizer, nossa, que antiético, né? Uma psicóloga falando que quem surta é um privilégio, todo mundo sofre. Então, eu gosto sempre de explicar muito bem o que, é que eu tô falando, né? Esse tipo de surto que eu me refiro, né, é um grande privilégio, assim. E talvez por isso a gente esteja bastante expostas e expostos, assim, a todas as consequências negativas dessa estrutura enquanto capitalismo e instituições e o fazer do dinheiro, né? O quanto a gente precisa, de alguma forma, independente de como a gente se sinta no nosso trabalho, com nossas obrigações, permanecer presente. E isso recai bastante, sim, sobre as mulheres pretas, só que, de alguma forma, não necessariamente. Eu não sei, Jorge, eu fiquei com essa informação que você trouxe sobre o suicídio, né, entre pessoas pretas, homens serem o principal público nessa pesquisa. É, e logo depois a gente estava falando sobre como as mulheres estão na base, né, dessa pirâmide, se elas movimentam, tudo se movimenta. Eu fiquei pensando também o quanto a mulher está na base do cuidado, né? E me parece que até essa opção nos é negada enquanto mulher preta agora. Porque se eu faço isso, eu também estou deixando provavelmente filhos, marido, minha mãe, minha sogra, meu pai, meu avô, sabe? Uma família desassistida, sabe? Então talvez, não sei, eu acho que é uma boa pesquisa. Não sei se existe, talvez exista, né? Mas para entender esses fatores. E faz sentido, porque família é um fator protetivo, né, em relação ao suicídio. Quando você vai pensar os fatores protetivos, assim, família aparece como um desses fatores também, né? E o quanto nós somos requisitadas para estar nesse lugar de cuidado, talvez seja uma das coisas que nos protege ao mesmo tempo que também nos desgasta bastante, né? Nada de alguma forma consegue ser apenas luz ou trevas, né? Até o nosso fator protetivo também é, muitas vezes, o responsável pela nossa sobrecarga, né? Como a nossa família, por exemplo. Acho que isso é importante para a gente não romantizar as coisas, né? A gente fala bastante sobre como família é importante, mas também no contexto, pensando, racialmente pensando, família muitas vezes é o motivo pelo qual muitos de vocês vão parar em terapia, né? Então, eu não tenho, claramente eu não tenho uma resposta, né, daquilo que é bom ou ruim, mas não sei também se a pretensão é essa de se ter, né? Clara, eu vou muito no achismo com você, e eu acho que até essa desistência que os homens conseguem, os homens negros, olha que horrível isso, né? Essa desistência de vida, os homens negros ainda têm vantagem em relação às mulheres negras. O que é muito louco, né? Porque a gente está falando de desistir da vida. Mas o sofrimento da mulher negra, ela vem e ela permanece em vida porque as responsabilidades são maiores do que a própria existência. Eu acredito demais nisso. Eu
caindo nessa reflexão que eu nunca tinha parado para refletir, eu acho que essa carga feminina, né, essa carga do cuidado, essa carga, principalmente da mulher negra, né, pensando nessa carga de tem que dar conta, tem que conseguir, tem que lidar com as suas frustrações, tem que lidar com seus medos, porque é forte, porque é o alicerce da família, né? Quantas mulheres negras são o alicerce da família, né? Então, quando elas faltam, a família desmorona. Então, imagina essa mulher para poder abrir mão desses que ficam depois, a responsabilidade. Então, por achismo, mas é um achismo que eu acho que faz muito sentido e que, sim, pessoas devem pesquisar sobre isso. Eu fiquei dando continuidade à elaboração através da sua fala, pensando no quanto a gente está aqui abrindo uma discussão sobre morte, né? E uma das coisas que eu não falei sobre mim, que muitas vezes eu não falo, eu acho que isso combina até com a fala de Jorge, de que a gente não se apresenta por inteiro, é que eu também sou especialista em cuidados paliativos e medicina paliativa, né? Então, é uma área de estudo que fala sobre morte, né? E o direito que as pessoas têm de morrer bem. E essa discussão que você está trazendo, Laís, acho que construímos aqui, né, enquanto grupo como um todo, tá falando um pouco sobre o direito de morte, inclusive. Como morte como um direito, sabe? Isso é bastante polêmico, assim, não existe um consenso, nem mesmo uma discussão muito robusta sobre isso. Mas, definitivamente, é, eu diria que é minimamente muito provocador as palavras que você usou, né? O homem, em situação de sofrimento, ainda está em situação de vantagem em relação à mulher preta, porque ele tem essa carta na manga, se ele quiser, de alguma forma, né? É, eu acho realmente assim essa é uma discussão importantíssima, muito delicada, e que vale muito o estudo, assim, vale muito, muito o estudo mesmo, já que a gente está falando sobre qualidade de vida, né? E o quanto essa mulher que desiste, ela não apenas está fazendo uma escolha por si, mas que afeta, assim, uma família inteira. Não que um homem preto também, que não faça essa escolha, não traga impactos, né? Principalmente para essa mulher preta que vai ficar, para esses filhos, para os mais velhos dessa família, mas o quanto a mulher está ali, de alguma forma, sendo pedra angular de uma família enquanto base de uma pirâmide, e a responsabilidade que isso traz também, e as escolhas que são retiradas dela, inclusive da própria morte, né. Eu acho que é um pensamento, muito valioso para ficar apenas aqui no nosso achismo, então se alguém tiver interesse de pesquisar, assim, eu acho que vale muitíssimo a pena. Gente, só queria fazer um adendo, que a conversa está muito boa hoje. Como eu acho curioso essa questão que a gente sempre retoma assuntos aqui no Bacana, né? E recentemente a gente falou sobre essa questão familiar, né? Como o português tem imposto para a gente, família não é um modelo nosso, é um modelo colonial. E aí aqui hoje a gente está discutindo como, de um lado, a gente traz esses homens negros, que é o maior índice de suicídio, e de outro, talvez, os nossos achismos, mas acredito, de como é negar esse lugar da morte da mulher. Então, só fazendo uma adendo, lembrando aos ouvintes de como essa estrutura familiar colonial não é nossa, né? A partir daí, a gente começa a refletir em como a gente pode inverter isso, como buscar as nossas diferenças de família. Quando Lara estava falando sobre esse espaço de cuidado da mulher preta, que ela é sempre colocada nesse de estar cuidando e tal, tem na doutrina de raça tem a Lélia Gonzalez, que ela vem falar sobre. Ela diz que existem. Que a mulher negra foi colocada em alguns espaços de existência, alguns moldes de existência. E aí, tipo assim, ou você é a negra mulata do corpo cultural que vai sambar e servir de artifício sexual e pra atiçar a libido do homem branco, ou uma dessas possibilidades é
essa personalidade de tia cuidadora, que foi representada muito, inclusive, no sítio do Pica-Pau Amarelo, pela tia Anastácia, que é, né, aquela negra que tem o cuidado por todo mundo, da família. E aí a Lélia fala justamente isso, que foram criados alguns imaginários para que a mulher preta exista, e aí as mulheres estão sempre sendo colocadas dentro dessas caixinhas de quais são aquela possibilidade, que fora daquilo já também não se existe, né? Aí é outra coisa. E que esses espaços são, obviamente, espaços de desumanização, né? Porque você não tá considerando a existência de uma pessoa, né? Você tá pegando ela e colocando dentro de um imaginário racista que foi criado. Cara, tô aqui pensando, né? Experiências que já vivi. Eu fiz terapia 2 vezes na minha vida. Uma eu fiz ali na adolescência, foi com uma psicóloga preta. Eu até que procurei ela esses dias no Instagram, que eu queria, sei lá, fazer uma sessão de recapitulação. Queria, mas não achei. Uma pena. E foi para trabalhar questão de autoestima ali na adolescência. Eu tenho, né, essa questão com não me achar suficiente, não me achar boa. E fazendo terapia com ela ali na adolescência, eu não tinha nenhuma consciência racial. E hoje, retomando aquela memória, eu vejo quanto ela tentava trazer um pouco. Enfim, algumas coisas aconteceram, eu parei de fazer terapia e voltei a fazer agora, depois de adulta, com uma psicóloga preta também. E é engraçado não, né? Super triste. Mas quando o racismo ele vai machucando a gente, só que a gente não tem essa consciência, né? A gente não sabe verbalizar o que tá causando esse mal pra gente. E aí, quando a gente toma consciência disso tudo, e fala, cara, eu venho sofrendo essas violências desde muito nova. E aí vem ali uma onda de, cara, é muito importante ter essa consciência, né? Pra gente dar nome às violências que a gente sofre. E parar de se culpar, sabe? Isso não é culpa minha. Eu tô resolvendo um problema que foi trazido até mim. E o quanto isso é importante, sabe? A gente ter esse autocuidado de, de se olhar, de ver que, cara, a gente não. É isso, não é nossa culpa, sabe? E por isso que eu queria retomar com ela, para falar, cara, o trabalho que você começou ali não me deu um start na hora, mas fez todo o sentido, né, para a pessoa que eu sou hoje. Aí eu fico imaginando, se tivesse acontecido o que aconteceu com o Jorge ali na adolescência, sabe? Eu pegar uma profissional despreparada que não conseguisse me encaminhar ali para essa vida adulta, né? Em que momento eu estaria? Então é só uma reflexão aí de uma experiência que eu vivi. Isso é importantíssimo, porque esse saber que ela provavelmente, de onde ela tirou isso, né? Não foi da faculdade, sabe? Foi da história de vida dela, de quem ela é. Por isso que eu falo sobre a importância de você escolher uma terapeuta com a qual você se identifique. Eu falo no feminino porque a maior parte das pessoas que são psicólogas são mulheres, né? Aí eu acostumei a falar nessa linguagem, inclusive o CRP daqui, o 03, todas as publicações são no feminino, né? Então eu acabei me acostumando a falar nessa linguagem, mas falo isso para homens também, né? Terapeutas homens, assim. Tem uma partezinha, assim, que até justifica o porquê, para mim, era lógica a decisão de permanecer na minha abordagem, é que tem uma partezinha do primeiro livro, assim, livro base da minha abordagem, no primeiro capítulo, os terapeutas que escreveram, eles colocam, assim, em outras palavras, né? Eles colocam que a maior probabilidade de qual o melhor casamento, né, entre terapeuta e cliente, assim. Eles estão falando sobre quanto mais variáveis o terapeuta e o cliente compartilharem, melhor será o efeito do tratamento, assim, sabe? E aí, quando eu li aquilo, eu falei, gente, como é que isso aqui não está sendo interpretado racialmente? Como é que esse argumento não está sendo interpretado racialmente, sabe?
Porque a interpretação que eu sempre ouço dessa passagem é sobre a importância de você se aproximar do seu cliente, se trouxer um contexto que você não tem conhecimento, que você pesquise sobre, que isso vai ser importante, né? Mas ninguém nunca leu essa passagem para mim falando sobre a importância da identificação racial do espaço terapêutico, sabe? E não é que eu não acredite que é possível ter avanços numa terapia interracial. Eu acredito que podem ter avanços importantíssimos e eu sou fruto desse processo. Afinal de contas, eu nunca fiz um processo terapêutico com uma mulher preta. Eu cheguei até aqui com terapeutas não negros, né? Então é possível ter muitos avanços. Mas o que eu estou dizendo é que existe uma camada que nunca foi possível, para mim ainda, de ser trabalhada em terapia, né? Porque assim como na faculdade depende muito do professor querer discutir raça em sala de aula, depende muito do meu terapeuta saber sobre isso, para que ele consiga me ajudar a elaborar essa dor, né. Então muitas coisas que estão diretamente conectadas com raça dentro do meu processo, agora não como psicóloga, mas como pessoa, não necessariamente foram trabalhadas dentro de um espaço terapêutico. Por uma inabilidade mesmo pessoal de história de vida. Ninguém leva ninguém a um lugar onde nunca foi. Como é que eu posso ajudar você a se curar, gostar da tua pele, do teu cabelo e etcétera, se eu nunca fui ferida nesse lugar? Eu não faço a mínima ideia do que é isso, sabe? Por mais que eu ache bonito o teu cabelo, que eu ache você bonito, que eu ache você competente, que eu ache você aquilo outro, a ferida matricial, angular, assim, não existe no meu repertório. Eu não faço a mínima ideia do que é isso, eu não tenho como saber. Não é uma experiência de dor que eu posso viver daqui a 30 anos e depois pensar nos meus clientes e me reconectar com isso e ser uma psicóloga melhor, sabe? É uma coisa que não vai acontecer, que é da experiência mesmo, de ser uma pessoa preta, né? E muita coisa na clínica. Eu tenho muitos clientes que isso é muito engraçado. Vem de um processo, assim, processos terapêuticos com psicólogas brancas, trabalhou um monte de coisa, chega pra mim bonitinha na terapia, bonitinha. E aí a gente fica mais alguns anos para trabalhar agora as demandas raciais. Porque elas entram, assim, em festas que você achou que não tinha mais nada, sabe? Mas aí depois de um tempo a sujeira vem pra mesa. Como, por exemplo, clientes que trabalham pra caramba, pra caramba, pra caramba. E aí, depois, num dia de relaxamento, não consegue relaxar, né? Porque qual é a crença que você tem sobre si? Se eu relaxar, a minha família vai sucumbir. Se eu relaxar, eu vou ser demitido. Se eu relaxar, eu sou dispensável. Eu não sou importante. Isso é uma marca do racismo, né? É, chegam, por exemplo, fazendo escolhas assim, não, para mim é importante estar num relacionamento com uma pessoa preta. Para mim é importante estar num relacionamento com uma pessoa preta. Então, consegue valorizar muito bem a importância de um relacionamento afrocentrado, mas quando a gente vai falar, por exemplo, da escolha de roupa, de uma montagem que se faz, não consegue encontrar beleza no que vê no espelho, sabe? Então, consegue se atrair, consegue achar bonito, consegue querer estar num relacionamento assim, mas o relacionamento consigo ainda não tá muito bem organizado, sabe? Então são nesses detalhes, assim, que eu sinto que ser igual, né, de alguma forma ajuda também dentro do processo. Meu Deus, minha cabeça tá fervilhando. Mas, vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que, é, apesar dessa experiência traumática que eu tive antes dessa uma experiência muito boa, que talvez tenha sido o único motivo pelo qual eu não desisti de vez de um processo terapêutico, que era que eu fazia terapia com um homem branco e ele era extremamente compreensivo, inclusive das limitações, sabe? Às vezes eu chegava com alguma demanda, a gente chegava, e ele dizia assim, não, até aqui eu não posso ajudar, não entendo disso aqui e tal, tipo assim, às vezes a gente chegava em alguns lugares assim, que era alguma coisa sobre raça
que ele colocava esses limites assim, mas de uma forma muito tranquila, assim. Então foi um processo que eu tive que foi muito legal. E aí depois precisei procurar outro e aí caí no, naquela experiência lá. Mas enfim, pessoas, né? E aí, uma outra coisa é que quando a Carol fala que, assim, que a gente tá resolvendo um problema que não é nosso, que não foi a gente que criou, que a gente tá pagando uma conta que não é nossa, casa muito com uma fala da Verde, quando ela falou sobre a gente tá vivendo sobre um modelo colonial. E aí, eu acho que grande parte das nossas crises, e aí psicologicamente falando, eu acredito também, é justamente porque a gente tá pegando um modelo que não é da gente, que não cabe a gente, que foi pensado para que a gente seja fora dele, e aí a gente tá tentando viver dentro desse modelo, a gente tá tentando se encaixar a qualquer custo. E aí vem a angústia, vem, né, diversos sentimentos de ops, esse vai ser um tema de um outro episódio, mas eu vou jogar Polêmica. Mas eu vou jogar aqui para vocês entenderem que quando eu tava falando sobre isso, a Lara disse que era tipo a monogamia. Mas que a gente ainda não tá pronto pra essa conversa. E acredito que sim. Mas, mas é verdade, eu acho que a gente tá tentando viver sob o modelo de algo que não foi posto pra gente e a gente tem tentado se encaixar. E aí, enfim, acho que em algum momento a gente vai começar a perceber, e é um movimento que eu já tô vendo, né? Perceber isso e pensar outras possibilidades, sabe? E a gente tem muitas outras possibilidades, muitas outras referências para pensar. E aí eu lembro muito de um vídeo que eu vi da Catiuxa Ribeiro, que é uma filósofa maravilhosa, e que ela fala que a população africana foi escravizada pela sua grandiosidade. Ela diz que o homem branco chegou da África e viu o nível de avanço tecnológico e rural e filosófico e cultural que existia naquele lugar e se sentiu amedrontado, porque tipo, eles pensaram que se aquela população decidisse fazer com eles o que eles costumavam fazer com as outras populações, não tinha para eles. Então aí eles foram lá e subjugaram aquela população por isso. E aí eu acho que é muito a gente tem que fazer esse movimento também de não esquecer disso e de voltar sempre, sabe? Para essa grandiosidade, para essas referências que a gente tem referência de tudo, de todas as possibilidades de existência dentro da sociedade, fora do que é a branquitude, sabe? E aí, obviamente, é um processo extremamente difícil, porque a gente nasceu e toma aqui, ó. Esse é o manual, é assim que você tem que viver, esse que é o certo, tem que cumprir a cartilha e o beabá. E aí, mas enfim, vamos manter em mente que não, que tem outras possibilidades aí pra gente e tem referência, o que é mais importante. Não é dizer que a gente vai inventar a roda, não, que não vai. Tem referência, é só procurar. Como é que é? Oh, if you feel insignificant, you better think again. Better wake up because you're part of something way bigger. You're part of something way bigger. E eu acho esse filme que a Beyoncé fez uma ferramenta. Eu utilizo como uma ferramenta dentro da minha clínica. Então, para algumas conversas com alguns clientes, a minha intervenção é: você vai assistir hoje o filme Black Skin da Beyoncé, depois a gente senta aqui e conversa, tá? Isso é um instrumento clínico. Aquilo ali, eu acho que, de alguma forma, Jorge, é um caminho para essa provocação que você está trazendo, sabe? Quando a gente pensa, isso aqui não é para mim, eu não posso ser aquilo, eu não posso ser aquilo. Isso não é um pensamento nosso, a gente reproduzindo uma visão que se tem sobre nós. É óbvio que, por sermos seres sociais, quem nós somos é construído dentro dessa troca social. Então, o que pensam sobre mim vai se tornar parte de mim também, mas eu gosto e defendo a perspectiva da gente se conectar de fato com quem nós somos em essência, né? Anterior a essa ferida, né? Se nós nascemos com essa ferida, nosso corpo, ele existiu antes de alguma forma, ele foi íntegro em algum momento, mesmo que não o nosso corpo, assim, mas de nossos ancestrais, de quem veio antes da gente, né? E é importante lembrarmos que a escravidão não é o nosso ponto de partida. E eu sinto que às vezes a gente parte daqui, desse lugar, talvez por sermos brasileiros, né?
e que aqui nesse território foi dessa forma que a gente chegou. Mas é importante lembrarmos que, assim, a nível genético, eu acho que inclusive em algum momento estávamos conversando sobre isso, e tem alguns estudos falando sobre, sim, como os nossos traumas, eles afetam o nosso DNA. Eu acho que só não foi estudado de que forma então. Ai, gente, lembrei de uma coisa maravilhosa. De que forma então o DNA de pessoas pretas foi afetado depois de 500 anos, né? Acho que não sei se estudaram isso, a galera lá da genética e tal, mas já se estuda que nossos traumas afetam nosso DNA, sim. Vamos tentar racializar essa pauta. Ou quem sabe já foi feito, né? E aí a gente referencia ainda mais esse estudo. O que foi que eu lembrei? A galera da oceanografia, certo? Que estuda os oceanos, assim, fez uma pesquisa, se eu não me engano, deve ter uns 3, 4 anos essa pesquisa, sobre o impacto do tráfico negreiro na mudança do comportamento das espécies na rota desses dois continentes. E se descobriu que naqueles anos onde o tráfico negreiro estava mais intenso, né, tubarões mudaram a rota de caça para a rota por onde passavam esses navios negreiros, devido ao número de corpos que eram lançados no mar. Então, assim, a história realmente, não apenas dos nossos corpos, mas do planeta enquanto um todo, de todo um ecossistema foi modificado pelo que foi feito por eles, de alguma forma, né? Eu acho que negar, inclusive, a extensão dessa violência não é mais apenas burrice ou falta de estudo, mas uma escolha e atualmente uma questão de caráter. Porque diante do que acontece, você ainda escolhe não se debruçar sobre isso. Eu me pergunto quais são os seus valores e que tipo de vida você acredita que vale a pena o seu tempo, o seu cuidado, né? Mas eu sou um pouco diferente, tem outras pessoas que dialogam melhor. Eu não acho que eu devo ser régua de nada, não. Mas eu compartilho muito da sua revolta, assim, Jorge, em alguns pontos, sabe? E eu tenho 28 anos, eu não venho de uma faculdade com uma formação voltada para isso, tá? E tem muita coisa que eu sei, porque eu tive interesse em saber, né? É só por isso, é só porque eu tive interesse. E aí eu vejo pessoas com muito mais acesso e com muito mais idade patinando em muita coisa. E aí eu fico, cara, onde é que tava você? Onde é que tava seu tempo de interesse, né? O que é que isso diz sobre você? E aí, isso me preocupa, de verdade. Uma outra coisa que eu tava pensando, não sei se tem muita conexão, mas sobre esse processo de estar dentro do processo terapêutico, né? Se sentir à vontade para fazer parte de um processo como esse, precisa ser feito em um momento onde você consegue desapegar um pouco de coisas tão concretas e conseguir pensar a vida um pouco mais no abstrato, assim, né? Refletir sobre a vida, não apenas viver no automático. E quem é que tem essa oportunidade, né? Tem cor as pessoas, a maior parte das pessoas que tem essa oportunidade, assim. Às vezes não é. Tem questões práticas como dinheiro, sim, que envolve esse distanciamento de pessoas pretas da clínica, né? Tempo também, porque, poxa, se eu apertasse eu até conseguiria, mas qual é o momento que eu vou conseguir parar para poder ficar conversando durante 1 hora? Assim, não tenho. Né? Tem muita coisa para fazer. Na minha casa não tem privacidade. Para ir para o consultório, o tempo de deslocamento não dá conta, né? Então, tempo também é uma questão. Mas para além disso, a possibilidade emocional de você conseguir olhar para as suas feridas, sabe? A disponibilidade psíquica mesmo, de você conseguir, em meio a todas as suas obrigações, tirar um tempo para poder refletir sobre suas questões mais íntimas. Porque terapia não são só 50 minutos. Eu tenho dito para meus clientes, assim, terapia é síncrona e assíncrona.
quando você sai daqui, se você só volta a pensar sobre as coisas que a gente conversa quando você me vê de novo, o processo terapêutico ele não caminha, né? Então você vem aqui, eu dou um tapa, você vai viver sua vida, vai refletir, vai fazer, volta pra mim e a gente vai lapidando esse negócio junto. Mas ter essa disponibilidade emocional e psíquica também é uma das coisas que afasta pessoas pretas da clínica, né? A gente não fala que é só dinheiro, 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 assim, pô, não é só dinheiro também, não. Tem uma galera que poderia fazer, mas emocionalmente não dá conta, sabe? Porque é muita coisa. É muita coisa. E é isso que você falou, né? E o processo terapêutico também não é nada simples, né? Tipo, isso que você disse de, a pessoa chega lá, se dá um tapa e ela vai pra refletir sobre isso. E esse é o tapa que dói, esse é o tapa que vai mexer em certezas que a gente achava que tinha, em questões que a gente achava que estava resolvido e que não estava, enfim. Tudo isso é uma carga gigantesca, então, assim, tem que estar muito disposto também. E é aquele lugar, né? Antes de ficar bom, fica ruim. Fica bem ruim, pra depois ficar bom. Pesado. Então é isso, gente. Mais uma vez, e como de costume, seguindo a proposta desse podcast, nós não concluímos absolutamente nada. Nós trouxemos questões aqui para a gente pensar, para devagar. Esperamos que você que esteja ouvindo também embarque com a gente nessa e, enfim, viaje, e reflita e chegue em novas questões e novas conclusões. E essa que é a nossa proposta aqui. E agradecer mais uma vez e infinitamente a disposição, a presença de Lara aqui. Como a gente começou falando, Lara é uma amiga minha de muitos anos. A gente tem uma conexão que nem dessa vida não deve ser. E, enfim, sou muito grato por isso. E muito grato também por ver onde você está, por estar acompanhando e pela oportunidade de ter trazido você aqui, né, nesse espaço também, que para mim é tão importante. Me chame sempre. Gostei muito de poder estar discutindo esses assuntos com vocês e acho que curioso, né, como a gente pode dizer que somos amigos de infância, olha como somos adultos, né? E de fato, nós somos amigos de infância, sim. Espero que... Rapidinho, só te interromper pra Claro. contextualizar quem estiver ouvindo. É só porque, assim, ó, eu conheci Lara, eu tinha acho que 13, 14 anos. Daí agora, como a gente tem 18, Deus. são muitos anos, sabe? Ai, meu Deus. Muitos anos, amigo, muitos anos. Ai, nossas fotos, a gente poderia colocar uma foto, né? Também, nossa, antiga, não é? Não que eu era feio. Quero essa foto na minha mesa agora. Nem que seja internamente, não precisa ir pro ar. Mas eu acho que a galera ia gostar disso. Ah, tá, internamente pode ser. Internamente eu Pode também. ser? Pode ser? Pronto. Eu também era feia, amigo, pelo amor de Deus. Mas isso é outra marca do O racismo, bom né? é, o bom De é, alguma forma. é que o tempo sempre melhora, gente. Uhum. Mas porque a gente tava tentando atender a parâmetros de outro tipo de beleza, né? Então, por isso a gente tava feia. Então, eu não era feia, eu só estava estragada pelo racismo, mais uma vez. É outra camada. Entendeu? Lara, volte sempre. Deixe suas redes sociais, se você tem um perfil profissional, não sei. E eu quero seguir. Pode deixar, vou deixar o perfil com o Jorge e ele passa pra vocês. Olha, gente, eu não uso muito as redes, mas eu prometo que eu vou voltar. Mas de verdade. É um ambiente tóxico. Não é, né? É porque eu fico pensando assim, gente, eu preciso colocar alguma coisinha bonita no mundo. Aí eu quero ir lá colocar um negocinho ou outro, mas eu não tenho tempo, é muito trabalho, entendeu? Então essas coisas, essas sutilezas, essas belezas assim vão ficando de fora também. Mas de verdade, assim, eu espero que seja um episódio para as pessoas que ouviram, que tenha levantado perguntas importantes para si e que se tiver terapia, que leve para a terapia. Se não tiver terapia, pode até mandar para mim no direct. Eu respondo, eu sou acessível, né? E a gente conversa de alguma forma, porque eu acho que de alguma forma faz parte do meu trabalho como um todo, não só na clínica, né? Mas enquanto psicóloga, conseguir endereçar algumas discussões, porque basicamente meu trabalho é esse, né?
eu vou provocando quem senta na minha frente. E que isso não fique só no espaço da clínica, que a gente consiga levar algumas discussões, democratizar mesmo, né? Algumas discussões e reflexões, assim. Peço desculpas também se teve alguma coisa que eu falei que foi ofensiva. Não foi minha intenção, meu desejo de ser. E acredito também que meu direct está aberto para essas críticas também. Tchau. Boa noite, Tchau, gente. gente. Boa noite. Tchau.